A graça e a paz do Senhor Jesus estejam em seu coração. Estamos aqui de volta para mais uma ministração ao seu coração, mais uma aula cheia de vida, cheia de graça, cheia do favor de Deus. Eu tenho certeza que seu coração nesses dias está sendo aquecido por essas verdades da palavra de Deus, porque nós cremos que de fato Jesus está voltando e que nesses dias o nosso coração se volte ainda mais para as coisas lá do alto, desejemos as coisas lá do alto. E nós temos estudado nesses dias a primeira parte do nosso estudo de uma forma panorâmica, vendo os acontecimentos do tempo do fim. E eu tenho certeza que você já tem entendido e compreendido, mas calma aí, com certeza nós vamos aprofundar ainda mais quando nós entrarmos na próxima parte do estudo, que é no livro realmente de Apocalipse. Uau, vai ser tremendo, daqui a pouco você vai chegar lá e vai compreender ainda mais essas verdades que nós temos já compartilhado aqui, lançado mão desse entendimento da palavra de Deus de uma forma panorâmica, amém? Então, vamos lá comigo para a nossa linha do tempo e hoje nós vamos falar a respeito do reino milenar, mais especificamente sobre os 3 julgamentos que vão acontecer, 2 antes de começar o reino milenar e 1 após o reino milenar. Ok? Então vamos lá para a linha do tempo. Como nós já falamos, estamos vivendo no tempo profético. Tenho feito questão de repetir que Israel é o maior sinal profético com relação ao fim dos tempos. Ok? Nós já falamos também sobre aqueles que morrem, para onde que eles vão, como que eles estão. Falamos das 3 visões acerca do arrebatamento, né? Então nós temos aqui, a qualquer momento pode acontecer o que nós chamamos de arrebatamento dos vencedores, ok? Temos que estar prontos porque ele vem como ladrão, esse é um aspecto da vinda de Jesus como ladrão para arrebatar aqueles que estão já preparados com o coração nos céus, como nós já falamos. Bom, e aí após o arrebatamento dos vencedores, a qualquer momento vai começar então o reino, na verdade o governo do anticristo, mas para isso é necessário que haja a reconstrução do templo em Jerusalém, ok? Início do sacrifício e na metade do sacrifício, ou ali dos 7 anos, vai acontecer então o cessar do sacrifício no templo e começa a grande tribulação. E nós falamos que ali vai ser a manifestação do anticristo, vamos ter a marca da besta, o falso profeta, as 2 testemunhas, as 7 trombetas, 7 taças e o Amargedon, ok? Bom, e também depois nós falamos na última aula acerca da volta de Jesus. Jesus realmente voltará aqui para reinar e então vai se estabelecer o seu reino milenar. E eu já coloquei aqui que antes de começar o reino milenar, vamos ter aqui o tribunal de Cristo, o tribunal das nações. Uma breve recapitulação acerca do fim, dos acontecimentos do tempo do fim, ok? E agora é o início do reino milenar de Cristo, ok? Nós, de fato, acreditamos que haverá o reino milenar de Cristo segundo a palavra de Deus, ok? Mas antes disso, vai acontecer 2 julgamentos, o tribunal de Cristo e o tribunal das nações. Mas como é que vai ser esse reino? Com certeza um reino de justiça, segundo a palavra de Deus, vai ser um tempo realmente de paz, né? Onde as armas de guerra vão se transformar em arados, como diz a Bíblia, né? Quem morrer novo vai morrer com 100 anos, diz a palavra de Deus, a palavra também diz que eles vão ter idade de árvore, ok? As pessoas que estiverem passando nesse reino milenar, ok? Nós vamos falar mais para frente sobre isso. Então, o lobo e o cordeiro, eles pastarão juntos, para você ver como que vai ser um reino realmente de paz, de vida, não é? E então nós sabemos que nesse tempo Jesus vai governar, mas ele vai governar junto com os crentes vencedores. Né, que nós vimos já em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, que os vencedores reinarão com Cristo, ok? Lá em Apocalipse 2 também fala que nós vamos reger, nós vamos governar sobre
as nações da terra, aqueles que foram vencedores, ok? Os crentes vencedores. Isso é o que nós acreditamos segundo a palavra de Deus. Eu gostaria então de começar falando a respeito desse então reino milenar, que está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então vai ter um grupo de pessoas que vai reinar com Jesus durante 1000 anos. E eu quero ser parte desse grupo. Você quer? Se você quer, deixa eu ouvir o seu amém aí. É importante que você anseie, deseje pela essa recompensa, que nós acreditamos que o milênio vai ser a recompensa para aqueles que permaneceram no Senhor, aqueles que perseveraram até o fim, aqueles que mantiveram o coração aquecido e fazendo a vontade de Deus, com certeza vão ser esses que vão reinar com Cristo, ok? A Bíblia também diz acerca do tribunal de Cristo. Lá em João, capítulo 3, versículo 18, diz assim: quem crê, ou quem nele crê, não é julgado, e quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. O que você precisa saber com relação ao tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo não é para condenar os crentes, mas na verdade é para definir a recompensa deles, ok? Por quê? Porque aquele que já creu em Jesus não é julgado, porque o sangue de Jesus já nos purificou e já nos lavou de todo pecado, já não há mais culpa, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Então esse tribunal de Cristo realmente são para os cristãos, ok? E hoje nós sabemos que os cristãos que morrem, eles estão no paraíso, mas antes do reino milenar vir a ser estabelecido, o que vai acontecer? Jesus vai fazer um tribunal onde os crentes serão julgados, ok? Não para condenação eterna ou para salvação eterna, porque isso já foi definido, não é? Aqueles que creram, na verdade receberam a salvação eterna, né? João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então veja, a vida eterna já foi nos dada. A questão agora é com relação à recompensa. Ok, vamos ler um outro texto da palavra de Deus, lá em 2 Coríntios 5:10, diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Veja, aqui é uma palavra muito séria para nós. Aqui está dizendo o seguinte, que todos nós vamos comparecer no tribunal de Cristo, para que a gente receba o bem ou o mal, de acordo com que nós tratamos o corpo de Cristo. Então veja, nós temos uma responsabilidade com o corpo, com a igreja. Aqui não está falando de ímpios, está falando a respeito daqueles que creram, daqueles que estão no corpo. Mas é muito sério quando você despreza o corpo de Cristo. É muito sério quando você fala mal do corpo de Cristo. É muito sério quando você trata as pessoas da vida da igreja de uma maneira desprezível. Porque quando você está atacando a igreja, você na verdade está atacando o próprio Cristo. Quando você está falando mal da igreja, você está falando, na verdade, mal de Cristo. Tanto é que quando Jesus aparece para Paulo, ali no caminho de Damasco, nós vemos que, então, Paulo pergunta quem é e na verdade, Jesus diz para ele, né, por que me persegues? E depois Jesus, então, se revela a ele, sendo o Cristo, não é? Então, veja, mas Paulo não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo a igreja.
Mas uma vez estava perseguindo a igreja, e a igreja é o corpo de Cristo, então estava perseguindo a Cristo. Veja, por isso que quando você fala mal de um irmão, você está falando mal de Cristo. Quando você fala mal da igreja, você está falando mal de Cristo. Por isso é muito sério. Por isso que todos nós vamos ser julgados segundo o bem ou o mal que nós fizemos com relação ao corpo de Cristo. Que Deus nos dê graça e sabedoria para lidar com amor com a igreja, que é o corpo de Cristo, que Jesus pagou um alto preço por ela e valoriza muito a ela. Em nome de Jesus. Amém? Bom, um outro texto da palavra de Deus está em Romanos 14, versículo 10, diz assim: Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que despreza o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. E aqui então há uma exortação: não julgue. Não viva a sua vida a julgar o outro. É importante que nós entendamos que cada um está numa fase, num tempo de maturidade, de crescimento. Tem pessoas que têm visões diferentes acerca de coisas. Então não julgue seu irmão se ele faz isso ou não faz. Apenas coloque seu coração de fato em Deus e faça segundo a fé que Deus te deu. Se no seu coração você acha que não deve beber, não beba. Mas não julga quem bebe, ok? Importante que você tenha, de fato, um entendimento claro acerca do que a palavra de Deus diz, né? Não condene o seu irmão, não tenha um julgamento errado acerca do seu irmão, ok? Porque é Deus que sonda mentes e corações e sabe o que há dentro de cada um. Então, mais uma vez, nós iremos comparecer perante o tribunal de Deus, ok? Bom, um outro texto da palavra de Deus está lá em 1 Coríntios 3, 14, 15, que diz assim: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Olha só, esse é o contexto que Paulo diz: eu lancei o fundamento, agora veja cada um como está edificando. E aqui eu gostaria de abrir um ponto muito importante para você que é cristão, para você que é líder, para você que é pastor, para você que está envolvido na vida da igreja. É muito sério quando a gente fica mais preocupado com a edificação do outro, como o outro está fazendo. E aí vem as críticas, e eu não faria desse jeito, olha, essa pessoa está falando dessa maneira, não está agindo certo, e às vezes você fica mais preocupado com a casa do vizinho e esquece da sua. É muito fácil você ficar na sua casa, olhar para a construção do vizinho, ou como o vizinho está edificando, e começar a dar o palpite. Por que você colocou, né, esse telhado dessa maneira? Por que você colocou essa viga aqui? Por que você fez isso aqui ou aquilo outro? Não, a Bíblia nos ensina: veja cada um como edifica. Por quê? Porque toda a nossa obra vai passar pelo fogo. E Paulo diz que se a sua obra for madeira, palha e feno, vai se queimar. Mas aquela obra que é ouro, prata e pedras preciosas vai permanecer. Ok? Então veja, você tem que ver como você mesmo está edificando. Entende isso? Isso é muito importante para você como cristão. Para de olhar para o vizinho, para de olhar a maneira como o vizinho está edificando, mas de fato coloque o seu coração em Deus, para que Deus te conduza na edificação que Ele tem, ou da forma como Ele tem para você. E outra, às vezes você vê algo que é muito grande, e você diz: nossa, que obra também, mas às vezes é madeira, palha e feno. O que é madeira, palha e feno? Isso é obra humana, força humana, o que o homem consegue fazer, a capacidade humana. Mas o que é ouro, prata e pedras preciosas? Tudo aponta para Deus. O ouro, a natureza divina. Não é? A prata aponta para a redenção, para o que Cristo fez na cruz.
E as pedras preciosas apontam para o Espírito Santo, que é Ele que nos transforma. Veja, a obra que Deus deseja que nós façamos como cristãos é uma obra que tem o Senhor como aquele que faz por nós, aquele que confirma as obras das nossas mãos com a presença dEle. É aquele que tem Cristo como aquele que pagou a nossa dívida, por isso nós podemos estar envolvidos na obra do Senhor. Nós somos cristocêntricos, nós colocamos Cristo no centro, ok? Sempre, mas com certeza na dependência do Espírito Santo, no trabalhar do Espírito Santo. Isso é muito importante. Isso é a forma como Deus quer que nós edificamos. Muitas vezes, nós temos o coração para fazer a coisa. E às vezes fazemos a obra de Deus, mas às vezes usamos as nossas próprias forças. Isso não é uma obra na dependência do Espírito Santo. Por isso que nós oramos, por isso que nós jejuamos, porque nós acreditamos que não é nossa força, não é na nossa capacidade, mas é na capacidade do Espírito Santo. Por isso Jesus mesmo disse para os discípulos: permaneça em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Por quê? Porque uma vez que você então recebe o poder de Deus, a capacitação de Deus, aí sim é uma obra que está de fato edificada na rocha em Cristo e através do Espírito Santo, ok? Então, se sua obra se queimar, você vai sofrer dano, né? Mas vai ser salvo. Então, aqui não é questão de perca de salvação, porque nós de fato não acreditamos que haverá perda de salvação. Porém, nós podemos perder a recompensa que Deus tem para nós. Aleluia! Então esse é o tribunal de Cristo, ok? E todos aqueles que se converteram, né, tiveram experiência com Jesus, vão participar desse tribunal para saber se vão receber a recompensa de reinar com Cristo no milênio. E eu espero que você seja um desses vencedores em nome de Jesus. Daí glória a Deus. Bom, o segundo tribunal que nós vamos compartilhar é o Tribunal das Nações. E é um texto em que alguns interpretam de uma forma que nós não acreditamos ser a mais correta, ou a mais apropriada, na verdade. Nós acreditamos que o Tribunal das Nações, ele vem para separar aquelas nações que vão passar pelo reino milenar de Cristo e aquelas nações que vão ser condenadas. Apesar de que você vai ouvir, ou já ouviu, alguns dizerem que acerca que os cabritos, né, desse ensino aí, são os ímpios e as ovelhas são os crentes, ok? Bom, mas não é bem assim o contexto desse ensinamento aqui, ou desse tribunal, e nós vamos ler com você, a partir de agora, atentamente, para que você veja de fato o que a Bíblia nos ensina. Bom, vamos lá para Mateus 24, a partir do verso 31. Acompanhe comigo. Eu vou ler bem devagar, para que você tenha clareza e entendimento desse tribunal das nações. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Ok? Então lembra que está chamando aí as nações. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 35. Porque tive fome e me deste comer. Tive sede e me deste beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber?
Quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Ok? E, para finalizar, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então esse é um texto precioso da palavra de Deus que nos ensina algo. Nós acreditamos de fato que esse tribunal das nações está se referindo não aos crentes, porque os crentes vão passar pelo tribunal de Cristo, mas aqui está falando de fato acerca das nações que vão estar passando aqui no tempo da grande tribulação. Por que eu falo isso? Por algumas razões. Primeiro, porque nós vemos aqui que a salvação desses foi de acordo com o que eles fizeram. Entende? Então, aqui nós vemos que a salvação deles aconteceram porque eles deram comida para que eles estavam com fome, eles foram visitar que eles estavam presos, eles vestiram que eles estavam nus. Então veja, eles estavam fazendo coisas. Mas nós sabemos, em Efésios 2, diz que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo simplesmente porque deu comida para o outro, ou que vestiu o outro. Vocês estão me entendendo? Então, nós não somos salvos porque nós fazemos coisas, mas nós somos salvos porque cremos que Jesus já fez. Ok? Então, Jesus, ele já operou e já fez. Ok? Então, por isso que você precisa ficar em paz quanto a isso. A sua salvação é de acordo com aquilo que Cristo fez. E se você creu no que Cristo fez na cruz, morrendo, pagando a sua dívida para te salvar, então isso é o que te garante a salvação. Ok? Mas para esses foi diferente. Eles foram salvos, eles foram conduzidos para o reino por causa do que eles fizeram, pelas obras que eles fizeram. Ok? Bom, mas um outro ponto também com relação a isso, é que a gente percebe algo aqui. Que eles não sabiam que estavam fazendo algo para Jesus. Mas hoje, nós como crentes, todos nós sabemos. Quando nós estamos servindo alguém, quando nós estamos dando uma comida para alguém, quando nós oramos por alguém, nós estamos servindo a Deus, servindo os irmãos. Mas esses nem sabem por que eles foram separados. Por quê? Porque isso é um outro contexto, um outro tempo, o tempo ali das nações que passaram pela grande tribulação. Até porque você percebe o seguinte, que se você for ver atentamente o texto, você vai ver como que de fato estavam ali aquelas pessoas que eram chamados pequeninos irmãos de Jesus. Então quem são os pequeninos irmãos de Jesus? Nós podemos dizer dois. Nós, crentes, somos os pequeninos irmãos de Jesus, porque Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Então eu sou irmão de Jesus, ok? Ele é o primogênito, ele é o primeiro, ok? Então pode ser, os pequeninos irmãos de Jesus pode ser de fato, e é de fato os cristãos, mas pode também ser os judeus, ok? Porque é de lá que Jesus veio. Então podemos dizer que os pequeninos aqui, que foram ajudados, eles eram os cristãos, os crentes e os judeus.
E se você for olhar atentamente nas obras que essas nações fizeram, você vai perceber o seguinte: olha o que a Bíblia diz aqui, porque eles não sabiam por que eles tinham sido separados para ser salvos e os outros separados para a condenação eterna. E aqui no versículo 35 de Mateus 25 diz assim: porque tive fome e me deste comer. Qual que é o contexto? Presta atenção. Qual que é o contexto em que os crentes vão passar fome, os judeus? Com certeza no tempo do anticristo. Por quê? Porque os crentes não vão aceitar a marca da besta. E uma vez que eles não vão aceitar, com certeza vão sofrer perseguições, vão passar fome, e nessa aí as nações vão ajudá-las. Tive sede, não me deste de beber. Forasteiro, porque eles vão ter que fugir de lugares por causa da perseguição. Ok? E não me hospedaste. Fiquei nus e vocês deram de vestir. Estava preso e foste ver. Ou seja, o anticristo vai perseguir tudo que tem a ver com a religião, com relação a Deus. Uma perseguição enorme para os cristãos que ficarem aqui. Ok? Que estiverem passando pela grande tribulação. Então esse é o contexto da grande tribulação. E haverá nações, com certeza, que vão ajudá-las. Ok? Agora, um ponto muito importante que eu quero que você saiba, e vou falar com certeza durante esse nosso curso, é que essas nações, ou esses que foram salvos, esses também não aceitaram a marca da besta. Por quê? Porque todos que aceitarem a marca da besta vão ser condenados eternamente. Ok? Agora, é claro, vamos falar depois um capítulo específico onde a gente vai falar sobre a marca da besta, mas é importante que você entenda o seguinte, é que de fato a marca da besta não vai ser de uma forma tão generalizada ao ponto de todos os habitantes da terra que não são crentes vão aceitar, mas com certeza ali no núcleo ou na região ali onde o anticristo vai governar, com certeza uma maioria vai com certeza aceitar essa marca da besta em culto, em adoração ao anticristo, ok? Mas vamos falar depois especificamente sobre isso. Mas desde já eu quero que você entenda que aqueles que vão ser salvos com certeza não aceitaram a marca da besta, até porque aqueles que estão escritos no livro da vida não vão aceitar a adoração ao anticristo e com certeza não vai aceitar a marca da besta, ok? Então é importante que você saiba que esse grupo de nações que foram salvas foram aquelas que cuidaram dos crentes e dos judeus no tempo de grande tribulação que virá sobre a face da terra, ok? Agora, mais um texto da palavra de Deus com relação ao tribunal das nações. Apocalipse 2, 26 diz assim: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Quais nações? As nações que ajudaram os crentes no tempo da perseguição ali do anticristo. Então veja, se você for um vencedor, você vai reinar sobre essas nações. Ok? E eu espero que você esteja lá. E eu também quero estar lá. Por isso nós estamos ensinando, por isso nós estamos falando, porque esse é o nosso desejo em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bom, vamos lá. Aqui a linha do tempo, só para que você relembre novamente. Então, o que vai acontecer antes do reino milenar de Cristo? Vai ter o tribunal de Cristo e o tribunal das nações. Ok? Esses dois tribunais vão acontecer aí nesse tempo. Ok? E nós vemos que no final aqui do milênio, nós vamos ter mais algumas coisas. Nós vamos ter a guerra que nós chamamos de Gog e Magog. Vamos ter o trono branco e o lago de fogo. Então, o que vai acontecer aqui especificamente no final? Nós sabemos que no milênio haverá muita paz, até porque o anticristo, o falso profeta,
não é? O próprio Satanás vão estar presos durante esse reino milenar. Então vai ser de fato um reino tremendo que vai acontecer. Mas a Bíblia diz lá em Apocalipse, vamos falar também sobre isso, lembra que nós estamos apenas na visão panorâmica, vai ter um momento em que, no final do milênio, que o diabo vai ser solto por um pouco tempo. Ele vai seduzir as nações. Algumas nações vão contra Deus, e essa é chamada de Gog e Magog. Gog é o nome de um rei, e Magog é uma região, dizem que é a região da região da Rússia. Bom, mas o que nós sabemos é que vai acontecer essa batalha realmente final, ali no final do milênio, segundo o livro de Apocalipse, na sequência em que nós vemos retratado no livro de Apocalipse. Mas o que vai acontecer também aqui é o último tribunal, que é o tribunal do trono branco. Eu gostaria de ler ele aqui com você. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então aqui é o último julgamento, julgamento do trono branco, o tribunal do trono branco, ok? E nesse julgamento, aqueles que estavam no inferno vão ser julgados segundo as suas obras, porque certamente vai ter tipos de penalidades eternas aí, para depender da obra que cada um fez, ok? Mas porque Deus também é um reto juiz e ele vai julgar, ok? Então isso vai acontecer. Mas aqui tem um ponto interessante com relação, o livro da vida foi aberto. Bom, por quê? Porque talvez essas nações que nós falamos que estão passando pela grande tribulação, que vão ter filhos, e que depois vão morrer, quem morrer novo vai ser com 100 anos, certamente vão ter que passar por mais um tribunal, e certamente é esse tribunal do trono branco. E se ele tiver escrito no livro da vida, ele vai estar com Cristo eternamente, ok? Então, basicamente, é isso que nós entendemos. E eu tenho certeza que Deus já tem dado a você uma clareza e colocando, de fato, o que vai acontecer em cada tempo aí do fim, do que a Bíblia ensina acerca do fim dos tempos, cada acontecimento, cada coisa no seu devido lugar. E, claro, na próxima aula nós vamos, de fato, compartilhar novos céus, nova terra, nova Jerusalém, não é? E finalizarmos essa primeira parte nossa do estudo aqui, Apocalipse para todos. Mas nesse momento, gostaria que você fechasse seus olhos e fala para o Senhor: Senhor, eu quero reinar com o Senhor. Eu quero, de fato, viver uma vida que o Senhor deseja que eu viva nessa terra. Eu quero aprender a te obedecer, a ser, de fato, governado aqui, porque, com certeza, aqueles que aprenderem a ser liderados aqui vão também ter autoridade para liderar lá, em nome de Jesus, as nações que Deus nos confiar. Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, nessa hora nós voltamos nosso coração para o Senhor, porque nós queremos que o Senhor venha, que o Teu reino venha, e nós queremos a recompensa, e essa graça de poder reinar com o Senhor no milênio. Pai, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, dá-nos revelação do valor de permanecermos no Senhor aqui nessa terra, para que de fato a gente possa desfrutar do melhor do Senhor e que possamos ver grandes coisas que o Senhor tem a fazer através de nós, não apenas aqui nessa terra, mas no que está por vir. Nós queremos estar prontos e preparados para reinar com o Senhor naquele dia que o Senhor voltar, em o nome do Senhor Jesus, e que as nossas obras sejam encontradas como obras que são
ouro, prata e pedras preciosas, que tem valor espiritual diante do Senhor, que não é apenas uma aparência de uma obra, mas que de fato é uma realidade de uma dependência do Senhor. Em o nome de Jesus, eu oro para esse que está hoje me ouvindo, para que ele possa realmente caminhar nos caminhos do Senhor e possa andar segundo a tua vontade e possa reinar com Cristo, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém, aleluia, glória a Deus. Até a próxima aula e que Deus te abençoe. Não deixe de seguir o pastor Marcos Nogueira no Instagram, @marcosnogueira.usa.